Eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz, então assistam até o final e vai responder todas as perguntas de vocês. Bora pro vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, me chamo Matheus Augusto e sim, eu sou um homem trans. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Principalmente ative o sininho pra quando eu for postar mais vídeos e me sigam lá no Instagram, que é lá onde eu posto absolutamente tudo sobre a minha vida, entretenimento, pop, espiritualidade e afins, então me sigam lá e vamos começar a tirar todas as dúvidas e desmembrar esse momento de como eu estou me descobrindo trans e como está sendo esse processo para mim. Começa na minha infância, gente. Na minha infância, ela foi muito pautada no sentido de vestimento. Então, eu era uma menina e eu não podia usar roupas de meninos, sempre perguntava pra minha avó, pra minha mãe, pra minha tia, pra todo mundo da família por que eu não podia usar roupa de menino. E a resposta era clara, porque eu era uma menina. Então eu sempre usava Maria Chiquinha, arquinha, aquela sapatilha com florzinha, vestido, tudo como manda o figurino na época. Raramente eu usava algum tipo de vestimenta mais masculina, de roupa de meninos e afins. A gente chega na minha pré-adolescência e adolescência, em que eu acho que tudo começa a fazer sentido, porque na minha infância nunca foi sinalizado absolutamente nada. Minha menstruação desce com 11 anos e eu não queria que minha menstruação descesse. Então, assim, eu criei uma aversão a menstruar, eu criei uma aversão e realmente uma disforia na minha pré-adolescência em relação à minha genital, porque eu não queria ser uma menina, eu não queria fazer xixi sentada, eu não queria usar vestidos, eu não queria usar camisetas, regatas que começassem a aparecer os meus seios. Então, toda vez que eu usava algum tipo de camiseta, algum tipo de regata, alguma blusinha que aparecesse mais nos meus seios, eu chorava. Gente, sério, teve um aniversário que era uma regatinha que você colocava aqui atrás, assim, e amarrava, coisa mais linda. E eu lembro que eu chorei muito pra minha mãe, assim, que eu não queria usar aquela blusinha branca, assim. Eu tenho até uma foto, mas fotos e coisas eu vou deixar para fazer em um outro vídeo. Os meus seios, eles começaram a aparecer. Então eu nunca comprava lingeries, eu nunca comprava sutiã, mas sei lá, com uma florzinha, uma coisa de acordo com a minha idade. Eu sempre optava comprar tops e principalmente com uns 16, 17 anos, eu usava, não era binder o nome, eu usava aquelas faixas de enrolar o tornozelo, o pulso, nos meus seios para não aparecer. Então no colégio eu sempre usava mais essas faixas mesmo para não aparecer os meus seios. Então eu tinha uma disforia muito grande com os meus seios. E nessa época a gente tem algumas coisas que me marcaram no mundo do entretenimento, que foi o começo do RBD. Depois foi Pussycat Dolls. Em paralelo, começou a surgir a franquia de Se Ela Dança, Eu Danço, com Channing Tatum. Essas referências vocês vão entender, porque como eu não podia ser o Diego, porque eu era uma menina, eu não podia ser o Diego. Então eu optava em ser a Roberta. No Se Ela Dança, Eu Danço, porque eu era extremamente, ainda sou, fascinado pela dança, pelo street dance, pelo hip hop. Eu queria muito ser aqueles meninos com aquelas roupas largas e dançar. Então eu usava munhequeira, roupas largas, para parecer com o Channing Tatum, só que eu nunca conseguia. Em paralelo com isso, meu corpo foi se modificando por conta dos hormônios, então eu fui ficando fora do peso. E eu não podia ser fora do peso, porque era imposto muito que você precisava ser uma mulher magra dentro do padrão heteronormativo. E a única opção que me restava era ser que nem a Nicole Scherzinger, num padrão extremamente inacessível de verdade. Então todos os meus diários eram, sério, doentio, que eu escrevia: querido universo, eu quero ser igual a Nicole Scherzinger. Quero ter o corpo que nem o dela, quero ter o cabelo igual o dela. Porque Deus me livre se eu aceitasse meu cabelo enrolado. Então eu não podia aceitar o meu cabelo enrolado. E tudo isso foi ficando dentro de mim. Eu tenho plena consciência que eu fui extremamente transfóbico comigo durante todo esse tempo, porque eu podia ser tudo
menos uma pessoa trans. 14 anos, eu fui para São Paulo visitar minha tia em São Paulo. Nesse momento, estava muito no auge um menino chamado Oliver, da Noruega. Ele fez muito sucesso no Tumblr e em outros blogs por conta da transição dele. Eu mostrei essa foto para minha tia e falei, tia, quando eu tiver 18 anos, eu vou tirar os meus seios. Quero ser que nem esse menino. Minha tia ficou meio assim, perguntou se era realmente o que eu queria e eu falei que sim. E isso ficou 2 meses na minha cabeça. Então só quem sabia era eu, minha tia e Deus. Assim, ninguém jamais poderia saber que eu iria me transformar em um menino a partir dos meus 18 anos. Isso ficou muito interno, trancado a 7 chaves. Uma semana antes, assim, 2 semanas antes dos meus aniversários, sempre davam essas crises. E eu ficava extremamente perplexo, passado. Meu Deus do céu, quem eu sou? Então, assim, eu lembro que essas crises, até eu conversar com alguma das terapeutas que eu fazia terapia na época, falavam, ai, mas isso é da tua idade, porque a adolescência é assim mesmo, são vários hormônios, essa fase é bem conturbada. Então, isso foi muito pautado na minha adolescência, então eu não podia aceitar. E com meus 15 anos, eu comecei a descobrir minha sexualidade. Falei, opa, peraí, eu também gosto de meninas. Foi onde eu dei meu primeiro beijo lésbico. Eu não podia aceitar aquilo, porque eu era uma menina em que eu tinha que ficar com um menino. Eu não podia me relacionar com meninas sendo menina. Isso foi muito complexo para eu aceitar. Assim, toda a minha família sabia, né? Pra eu aceitar foi extremamente difícil, porque eu não me aceitava. E aí, naquela época também, tinha moda vileiros, em que eu queria usar calça, bermuda larga. Então, assim, eu lembro que eu enchia muito a paciência da minha mãe para poder comprar bermudas. E por um outro lado, eu escutava da minha família paterna que, ai, tudo bem eu ser lésbica, mas eu tenho que ser uma menina estilosinha, uma mulher que anda com salto, vestido, maquiagem, cabelo liso. Então, todos esses padrões foram muito impostos pra mim, assim. Então, Deus me livre se eu me descobrisse lésbica masculina. Eu não podia aceitar. Tudo bem você ser lésbica, mas, cara, não dá pra você ser uma lésbica masculina, porque é o ó. Tipo, você tem que ter mais classe. Escutava muito isso da minha família paterna. A minha família paterna, ela sempre foi muito conservadora e eu tinha me vestir como uma menina. Sério, eu lembro que eu odiava comprar roupas femininas, assim, eu odiava ir comprar roupa, tá com aquelas roupas mais chamativas, aquelas roupas mais sociais, aquelas roupas que realmente tinham decote, mostrava mais o seio, aquelas roupas mais apertadas. E eu lembro que eu era extremamente disfórico com o meu corpo porque eu era fora do peso. E eu era extremamente disfórica com os meus seios porque eu não conseguia aceitar os meus seios. Eu quase nunca achava um sutiã do meu tamanho e eu optava a usar tops e às vezes aquelas faixas para esconder os meus seios. Com meus 20, 21 anos, eu descobri minha bissexualidade e aí eu já comecei a aceitar mais a minha sexualidade e eu reproduzia demais uma atividade compulsória, que é reproduzir inconscientemente o padrão heteronormativo, em que você está inserido naquele meio. Então eu reproduzia de qualquer forma. Tudo que eu fiz da minha adolescência até os meus 22 anos, eu tenho plena consciência em que eu usava roupas, estilos e absolutamente tudo para me adequar e ser aceita dentro de um grupo. Isso, assim, foi muito forte, foi muito latente. E eu tinha um preconceito, assim, até feio que eu vou falar, mas é muito real. Eu tinha um preconceito muito grande com lésbicas masculinas porque isso foi imposto para mim. Mas toda vez quando eu conheci uma amiga minha que era extremamente masculina, pessoas à minha volta, que até se tinham se descobrido trans e tudo mais, eu ficava com aquilo inconscientemente, falava, cara, eu queria ser que nem essa pessoa. Eu não podia ser isso, porque eu estava presa dentro de um personagem. E a gente chega com os meus 24, 25 anos, em que eu já consegui emagrecer e estava no peso ali que eu achava ideal e tudo mais. Eu tenho meu cabelo. Eu ia mirar na Katy Perry, na Carol Conká, naquelas mulheres empoderadas com cabelo curto, brincão, sem maquiagem, roupas mais femininas, ou até mesmo com maquiagem, mas eu cheguei em um bloqueio. Eu não conseguia estar de cabelo curto e maquiagem. Cabelo curto e usar roupas femininas. Eu lembro que eu tentei usar umas 4 ou 5 vezes. Eu até tinha comprado uma Lance, mas eu já chego na história da Lance. E aí eu fui mudando todas as minhas vestimentas, todas as minhas roupas. E até então eu me entendia como gênero fluido e uma pessoa não binária.
Eu fiquei, meu Deus, tá tudo bem, tá tudo ok. Não vou mais ter crises. Até porque eu tinha comprado minha Nance e pensei, quando eu tiver a fim de reproduzir a feminilidade, eu vou colocar minha Nance, vou colocar meu delineado, vou passar meu perfume feminino e tá tudo bem. Gente, sério, que arrependimento, porque se eu pudesse, não teria comprado. Justamente por conta das minhas crises. E elas começaram a ficar mais fortes. Principalmente no momento que eu comecei a ir pra praia e pra cachoeira de cabelo curto e usar biquíni. Então, se vocês repararem no vídeo da Ilha do Mel, eu estou sempre com uma toalha em cima para não mostrar a partezinha do biquíni. Então, assim, foi muito um desconforto ali, só que eu não tinha falado pra ninguém, nem pra minha amiga, nem pra outra amiga que tava nessa viagem. E eu deixava isso em mim e falava, não, vou aproveitar aqui o momento, tá tudo bem. E aí, no final da viagem, em um dos momentos, eu falei, amiga, minha praia está canga. O auge. O auge. Aí fui lá, fiz uma foto. Super ponderada, com uma canga e tudo mais. Postei essa foto. E eu fiquei meio assim, ai, não consigo me enxergar. Eu sabia que aquilo era um personagem. E eu tenho plena consciência em que a Ana, ela começou a morrer quando eu cortei o cabelo. Ela já não existia mais. Ela morreu simplesmente na hora que eu cortei o cabelo. Assim, no momento literário, no momento de aprendizado, de desconstrução, eu tenho plena consciência em que eu vim como uma mulher, isso no meu recorte, tá, gente? Não quero que seja generalizado, não quero que seja problematizado essa questão, mas no meu recorte e na minha vivência e descobrimento como uma pessoa trans, eu entendo muito como isso. Precisei nascer como uma mulher para entender a essência feminina, o sagrado feminino, o feminismo, entender que das 3 horas da manhã você tá andando da rua, voltando do rolê, e você vai estar com medo de um homem tentar te assediar. Então, assim, eu tenho plena consciência que você ser uma mulher em uma sociedade extremamente machista, extremamente heteronormativa, tem a visão da mulher como um objeto sexual. Cara, é muito foda você ser mulher. É muito foda você ser mulher porque você, quando nasce um homem branco, hétero, cisgênero, você tem todos os privilégios do mundo. Mas eu precisei entender isso, porque se eu tivesse vindo como um homem, provavelmente eu ia reproduzir masculinidade tóxica, ia ser um boy lixo, ia ser extremamente manipulador, extremamente abusivo, tóxico, ia demorar uma eternidade para eu poder me desconstruir. E eu sou muito grato a Ana, eu sou eternamente grato a mim, porque eu fui tendo consciência das coisas, eu fui me desconstruindo ao longo do tempo. E eu tenho plena consciência em que eu forçava ser uma mulher, mas eu nunca fui uma mulher na minha essência. Meu físico, minha vestimenta, minha genital, mas eu sei que dentro da minha essência eu nunca fui uma mulher. E isso começou a bater muito forte um mês antes do meu aniversário de 27 anos. Depois da Ilha do Mel e tudo mais, isso começou a ser muito latente dentro de mim. E todas as conversas que eu tive com os meus amigos eram muito, ai, e se eu fizer a transição e não gostar do meu corpo depois? Ai, e se eu fosse uma pessoa mais alta, talvez eu já teria feito a transição. Ai, e se, será? Então isso me machucava muito porque eu não aceitava. Então aí eu comecei todo um processo de conversar com meus amigos que se descobriram trans e principalmente procurar no YouTube como você se descobrir uma pessoa trans, como é tomar testosterona, como é fazer mastectomia. Esse momento de eu ir atrás e procurar foi assim como se tivessem aberto uma caixinha para mim. E gente, sério, se você está se descobrindo uma pessoa trans, não tente preencher um pré-requisito de todas as pessoas trans. Porque você se descobrir trans e fazer ou não a terapia hormonal, fazer ou não a mastectomia, fazer ou não a faloplastia, que é você colocar um pinto, então realmente são coisas que você precisa ver com você. Tudo bem você ser trans e não preencher todos os requisitos que precisa. Respondendo agora algumas perguntas que as pessoas
me fizeram ao longo desse processo, quando eu realmente coloquei pra fora e me assumi como uma pessoa trans. Eu pretendo sim fazer mastectomia, justamente porque eu tenho uma disforia muito grande com os meus seios. Eu pretendo fazer terapia hormonal, fazer tudo certinho para não ter nenhum problema com o meu útero. E outro ponto, não pretendo colocar um pinto, tá, gente? Porque essa cirurgia, ela vai até 60 mil reais. E a que tem mais efeito é lá na Tailândia. Gente, eu não tenho esse dinheiro. E segundo, 60 mil reais dá pra você viajar o mundo, dá pra doar pra ONGs, pra crianças carentes, ajudar o mundo inteiro. Então eu não pretendo colocar um pinto, porque eu não tenho disforia com a minha genital. Ao longo de todo o processo de desconstrução, como eu falei no começo do vídeo, que eu tinha uma disforia muito grande com a minha genital e o problema de menstruar, eu comecei a entender o sagrado feminino, eu comecei a gostar da minha genital, eu comecei a entender todo esse processo de menstruação. Então eu não tenho problema com isso, não vejo razão ou motivo para colocar. Eu só pretendo comprar um packer ou 2 afins, porque quando eu estiver em um banheiro público masculino, para não ter um perigo de me acontecer alguma coisa, um homem em estado de raiva acabar me assediando, acabar me matando. E esse é um medo muito real que eu tenho. Quando eu perder essa possibilidade de frequentar banheiros femininos, eu vou ter que colocar um packer. Então, isso, sim, é um medo que eu tenho muito grande. O outro medo que eu tenho também é em relação ao emprego. Mas isso eu estou tirando essa crença limitante dentro de mim para poder fluir os meus caminhos e absolutamente tudo. Para finalizar o vídeo, em relação aos meus pais, como foi contar pra minha mãe. Assim, na hora que eu liguei pra minha mãe, na hora que eu contei, mãe, eu acho que eu sou uma pessoa trans e eu vou fazer terapia hormonal e tudo mais, ela simplesmente falou, mas você já não é? Então isso estava explícito para todo mundo, menos para mim. Eu fazia todo um discurso para eu poder aceitar e pra pessoa entender, então podia ser tudo menos trans. A minha família tá me apoiando muito, tá me apoiando demais. Todos os meus amigos também. Então, acho que isso é o mais importante, estar com pessoas que me apoiam, que entendem, e está tudo bem. Eu fazer esse processo. Eu tenho plena consciência que eu sou extremamente privilegiado nessas questões, porque a gente sabe que a realidade de pessoas LGBTQIA+, não é tão acolhedora. Eu venho num processo de desconstrução com a minha família desde os meus 14 anos, e hoje eu tô com 27. Então foi todo um processo de desconstrução para eles e para mim. Esse momento está sendo muito gratificante, que eu estou de encontro com a minha essência, que eu estou em um momento de cura, que eu estou aceitando a minha essência masculina, que eu já aceitei minha essência feminina. E assim, eu sou muito grato à Ana. Eu não vou apagar minhas fotos, não vou ter nenhum tipo de aversão em relação ao que foi a Ana, porque, querendo ou não, eu só sou quem eu sou graças a quem ela foi. Então, isso pra mim tá sendo muito gratificante, tá sendo muito confortável. Em relação a pronomes, eu não ligo de me chamarem de miga, ela e afins, só em relação ao meu nome mesmo. Então, eu acho que esse vídeo está sendo muito esclarecedor para todo mundo que me segue, porque não tinha como eu dar continuidade no meu conteúdo e não falar em relação à minha transição. Se você está se descobrindo uma pessoa trans ou está se descobrindo uma pessoa homossexual, gente, tá tudo bem. Não tem nada fora do normal de vocês e tá tudo bem. Só que eu acho que a gente tem que se abraçar, entender o processo de cada um, até mesmo nessa questão de, tem que falar que fulano bateu no peito, que é gay, não sei o quê. Eu acredito que vai do processo de cada um. Respeitem o processo de vocês, abracem o processo de vocês. E meninas, se vocês estão se descobrindo uma pessoa bissexual ou lésbica, você não precisa ficar com um homem para poder afirmar a tua sexualidade, porque isso é uma heteronormatividade compulsória, inconscientemente já diz compulsória, justamente por conta disso. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like para ajudar no engajamento, deixe seus comentários e principalmente me sigam lá no Instagram. Até o próximo. Falou, valeu!